Na véspera da abertura da CPI, a PGR denunciou o governador do Amazonas e mais 17 por corrupção na compra de respiradores. Mediante a denúncia, os próximos dias serão decisivos para Wilson Lima, pois deve virar réu no STJ. A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Wilson Lima está na pauta da Corte para o próximo dia 2 de junho e pode vir acompanhada de uma decisão ainda mais contundente. Além de receber a denúncia contra o governador, os ministros avaliam se ele deve ser afastado do cargo. Wilson Lima é alvo na CPI da pandemia, que deseja dividir com governadores a responsabilidade pelos caos no combate ao coronavírus no país. Segundo informações de uma fonte, na última quinta-feira, Wilson Lima fez uma viagem à capital Brasília, sem deixar interino para dar prosseguimento às atividades do Executivo Estadual, sem informar a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas sobre o seu afastamento e muito menos ao Tribunal de Justiça do Estado. A viagem repentina seria para fazer articulações políticas para atenuar os efeitos negativos das declarações do ex-ministro Eduardo Pazuello na CPI da Covid-19 no Senado e para conversar pessoalmente com a equipe de jornalistas que o governo do Amazonas contratou para criar uma blindagem em torno de sua imagem. A aeronave decolou às 17 horas do hangar do governo no Amazonas, no Aeroporto Internacional Brigadeiro Eduardo Gomes, e aterrissou no aeroporto de Brasília às 19h20. O retorno estava previsto para o fim da tarde da última sexta-feira. No dia 8 de abril de 2021, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou a instalação da CPI da Covid no Senado Federal. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo apurar se houve falhas por parte dos governos federal e estadual no enfrentamento da pandemia. O Amazonas foi o estado que mais sofreu com a pandemia, com falta de leitos, falta de respiradores e profissionais sem EPIs. Mesmo com todos os problemas, a população correndo contra o tempo para salvar vidas e encontrar uma saída para combater um vírus desconhecido, uma organização criminosa liderada pelo governo do estado, segundo as investigações da PGR, se formou para lucrar com a crise sanitária. E no ano seguinte, após inúmeros avisos de pesquisadores da Fiocruz sobre a possível segunda onda, durante a crise do oxigênio, em 3 dias foram 31 mortes e logo dobrou o número de vítimas por diversos fatores, que se repetia pela falta de prioridade do governo com a saúde, que não se preocupou com a falta de insumos para o setor. O vice-governador rompeu laços com Wilson Lima em maio de 2020, segundo ele, porque não concordava com nenhuma medida de irregularidade. Em junho, o governador do Amazonas começou a ser investigado pela Polícia Federal por suspeitas de desvios de recursos federais para o combate à pandemia. Em uma entrevista a uma coluna do jornal Folha de São Paulo, o vice disse que Wilson Lima deu as costas à população do Amazonas e que o governador é despreparado. O cenário responsável pela morte e sofrimento de milhares de amazonenses só foi possível pelo escandaloso despreparo e conluio do governador. Com essas denúncias, o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, entrou na mira da PGR como potencial colaborador nas investigações contra o Wilson Lima.